ataque o Fluminense. Boa oportunidade. Rogerinho chega. A bola sobrou pro Valdeir pela esquerda. Ele bate forte. Espalma Edinho. Defesa sensacional. Marcos Adriano na sequência afasta definitivamente. Edinho salvou o Santos. Que defesa monumental. Gol espetacular do Alceu. Renatinho é do São Paulo. De Celcinho. Zé Mário. Pelo setor direito, comando de ataque. Ele deixou o carro. Pela ponta esquerda, Alceu recolheu. Escanteio a favor do São Paulo. É mais uma boa oportunidade. Ajeitou. Partiu muita curva na bola. Tem gol. Fernando coloca a bola no fundo do gol. Épico. Antológico gol do América de Natal. Jogada disputada pelo setor de meio campo. Desce a ponta da Jair. Sensacional, Edinho. Um tubarão não tem a capacidade de puxar a água para se oxigenar, né? Para respirar. Então ele tem que ficar nadando 24 horas por dia, né? Se ele parar de nadar, ele morre. Então eu sou mais ou menos esse tubarão aí. Se eu parar de praticar esporte, eu vou morrer. O Edinho, por si só, é um filme, né? O Edinho é o filho do Pelé, que durante muitos anos, nos Estados Unidos, ao crescer lá, no Bronx, não contava pra ninguém que era o filho do Pelé. Eu sempre fiz questão de me distinguir do meu pai e ele nunca interferiu, nunca ligou para um treinador, nunca nem meu contrato. Hoje eu até brigo com ele. Filho do Pelé, não tinha empresário, não tinha representante. Nunca ganhei dinheiro jogando bola. E, além disso, aquela coisa de querer provar pra ele, né? Que eu não vou desistir, que eu não vou, né, ter medo, eu não vou me acovardar. Ele sempre fez questão absoluta de tentar se fazer por si mesmo. Ele escolhe seguir uma carreira de jogador de futebol profissional, por ironia do destino, como vítima do pai dele. Vou ser goleiro, né? Vou tomar os 1000 gols. Ou vou tentar evitar os 1000 gols. Todos os homens da minha família foram jogadores de futebol, né? Minha família é de jogador de futebol. Meu avô, Dondinho, foi jogador profissional. Meu pai, meu tio Zoca, o irmão do meu pai, foi jogador. O meu tio Lima, né? Foi Coringa da Vila, um grande craque brasileiro e mundial, seleção brasileira. Meu tio Davi, que casou com a minha tia Lúcia, jogou no Cruzeiro. Seria estranho se eu não fosse jogador, eu acho, né? Não parecia que seria esse o caminho, mas não foi inevitável, eu acho. Partiu, pé de anjo, Marcelinho bateu. Espalma, Edinho, sensacional. Voltou o rebote do Panzinho, uma bomba. Edinho de novo faz uma defesa monumental e põe a bola pela linha de fundo. O Brasil saiu daqui com 4 anos, né? Meu pai, em 74, foi contratado pro Cosmos, tal. Aí eu já crescendo, né? Começando a virar menininho ali e tal, já comecei a acompanhar aí nos treinamentos. Aquela coisa do colégio, tudo novo, assim, não falar língua e tal. Eu, com 7 anos, o meu pai encerrou a carreira dele. E aí eu acabei não tendo, assim, muito mais contato com futebol nessa esfera, assim, né, de jogador profissional. E aí só virei, o meu sonho sempre foi ser esportista, né, mas aí praticando outros esportes. Aí tinha toda uma dinâmica pessoal, de família, né, que era coisa da separação, de filho de pais separados e queira ou não que a separação não foi assim muita harmonia, né? Foi um pouco difícil e aí eu fiquei com as mágoas da minha mãe, né? Ser como filho que fica com a mãe e tal. Então tinha meio bronca do meu pai. Então eu fazia questão de não jogar futebol, eu jogava tudo menos futebol. Não queria saber, tinha vergonha de falar pros outros que meu pai era jogador de futebol. Olha que ironia, cara. Tinha um preconceito na juventude, na criançada, que o futebol era para menina. Os pais americanos abraçaram o futebol, receberam bem o futebol lá, mas criou uma conotação de o único esporte que não tinha contato físico, que não era perigoso e era saudável, era legal o aspecto técnico, porém era preferido para as meninas. E aí também isso gerava um preconceito na rapaziada, né? Pô, quero jogar esporte de homem, né, cara? Quero jogar esporte de contato, de violência. E aí eu jogava beisebol, basquete. Basquete era realmente era o esporte número 1. E eu sempre fui o menor da quadra, né? Sempre fui o baixinho, né? E isso não... Eu
faço esse comentário porque no gol, né, realmente eu sou pequeno para ser goleiro, mas eu nunca percebi isso. Eu sempre fui acostumado a ser pequeno no meio de gigantes e me virar. Então eu nunca me intimidei por isso, né, por ser goleiro. Talvez até um pouco desavisado, mas... Eu vi o Edinho, goleiro baixo, e isso fazia dele um goleiro com problemas técnicos. O Edinho era um goleiro mais saltador. O Edinho fazia defesas acrobáticas, defesas excelentes, lindas, mas que na verdade ele estava tentando compensar deficiências que ele tinha pelo porte físico e pela qualidade técnica, pela formação. Não foi um jogador preparado para ser goleiro. O Pelé tinha um monte de coisa para fazer. Uma delas era delegar a criação do filho para a mãe. Na verdade, ele nunca participou muito da minha vida na adolescência. Ele sempre influenciou assim, essa minha coisa pro esporte. Eu tenho certeza que é de ser filho de esportista, né? Mas assim, ele nunca pressionou, nunca me cobrou, nunca me exigiu, nunca... Sempre deixou muito à vontade. Pô, cara, aqui é a glória, né, cara? Eu fico um pouco envergonhado, às vezes, de vir aqui porque eu não contribuí, né, cara? Mas eu tenho orgulho de ser santista, né? Meu pai também cobre a minha conta aqui. Com certeza eu carregava, assim, uma pedra de 1 tonelada nas costas, com essa consciência de quem eu era e da expectativa. E aí também do aspecto técnico, né, da minha altura, a falta de experiência, de base, né. Por algum motivo, nessa época, aí a gente acabou vindo numas férias de verão lá e ficamos mais tempo aqui, ficamos quase 2 meses aqui no Brasil. E aí o meu pai falou, pô, você vai ficar tanto tempo lá, pô, precisa arrumar alguma coisa para fazer, né, você vai ficar sem nada para fazer. Eu ainda não conhecia a vila, nunca tinha vindo assistir jogo ou ver, né, treino, nada. E ele falou, pô, vai lá ver um treino, vai lá treinar com a molecada, né, da categoria. Eu falei, pô, tá louco, né? Fiquei com medo, vergonha, não jogava futebol, né? Então, aí tava treinando o time profissional, né, que na época não tinha centro de treinamento, né? Treinava no estádio. E eu via pela primeira vez, depois de 6, 7 anos de idade, do Cosmos, um time profissional de futebol treinando. Ô, querida, tudo bem? E aí, como vai? Bien. Tudo bom? E aí, Bien. meu amor? Aí eu vi o goleiro, tudo, eu falei, acho que no gol dá pra encarar. 2 meses quase treinando e voltei para os Estados Unidos. Voltei com um bichinho já, né? Falei, poxa, eu quero jogar. Então eu falei, não, quero jogar futebol, quero ir pro Brasil. Se não der certo, eu sempre posso voltar e estudar. Voltei pro Brasil 3 anos depois, era aquele gordinho que tinha passado por aqui, que eu fiquei 10, 15 dias sem ninguém saber quem eu era. E para mim foi fundamental isso, principalmente aqui no Santos, eu poder me apresentar, sabe, chegar como uma pessoa, né, como um indivíduo, sem essa conotação do filho do rei. E aí, lógico, depois da segunda semana, foi sabido já quem eu era. Eu fiquei mais 40, 50 dias já, né, como o filho do Pelé, mas já com aquele respeito, aquela consideração de um cara que veio, que anda com as próprias pernas, que... O Edinho olha, ou olhou pro pai Pelé, quase como nós, que não somos filhos do Pelé, olhamos pro Pelé. Era uma coisa inatingível. Era um monumento, era um mito, não era um pai de carne e osso. Quando eu vim pro Brasil, nessa época, nós passamos 2 semanas primeiro lá em Nova York, numa casa de praia que ele tem lá. Nos concentramos, né? Ficamos 2 semanas lá, treinando, só treinando. Ele falou, ó, tu quer ser jogador? Então agora nós vamos treinar, tu vai treinar que nem jogador. Acordava, treinava, vomitava e acabava de vomitar. Ele, e aí, quer parar? Eu falei, não, peraí. E voltava para continuar treinando. E essa época foi a primeira vez que a gente passou 1 semana junto, desde que eu lembro da minha vida inteira, né, praticamente. Então foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi o início, assim, de verdade da nossa relação como pai e filho, né? E foi fundamental, porque mesmo assim não era o que eu ia enfrentar, era só uma prévia. A mudança de nível de competição e de nível técnico do que eu estava jogando para onde eu pretendia jogar era muito grande, então realmente foi feito o esforço máximo ali para me ajudar a adaptar, tipo um cursinho, né?
Cara, aqui eu me sinto assim, como se estivesse no colo da minha mãe, cara. Fiz a minha vida aqui, profissional, dentro do esporte, dentro do futebol. Ah, esse é o cara, né, cara? O Gilmar, eu lembro até hoje, na final de 95, ele foi lá no Pacaembu. Eu não conhecia ele pessoalmente, foi lá me conhecer. É um dos maiores ídolos da história do clube, com certeza. Aqui é um monstro, né? Aqui é um monstro. Quando eu cheguei no Santos, o goleiro titular do Santos era o Rodolfo Rodrigues. A posição de goleiro, a áurea, tudo aquilo que um goleiro tem que ter, que não é de treinamento, que não é de aspecto técnico, mas de atitude. Tive referência com o Rodolfo. E aqui o Edinho, né, cara? Aqui é meu orgulho, cara. Minha contribuição aí. Um privilégio, né? Isso aqui é onde o Pelé jogou. Os maiores times do mundo, da história do futebol jogaram e eu joguei aqui, cara. Me sinto muito à vontade e me sinto muito, assim, eu considero de direito, né? Eu conquistei tudo que eu tenho aqui, o carinho de cada funcionário, de cada pessoa que convive aqui. Tudo bem? Prazer em revê-lo, cara. Tudo bem, cara? Tudo. E aí, Pretinha? Como tá? Eu tô bem, você? Cada vez conquistando mais pessoas, né? Eu falo, assim, eu gosto de falar que na vida as minhas maiores conquistas no futebol, né? São as pessoas. E aí, bonitão? Beleza, meu? Bate aqui. A resposta que vinha para qualquer provocação era Pelé parou, Edinho começou. Até hoje, esse título é lembrado, né? Essas finais são lembradas, tanto pelos jogos do Fluminense, né, cara? Nós havíamos perdido de 4-1 no Rio de Janeiro. E aí, no dia seguinte, né, aquela coisa da repercussão da mídia esportiva e coisa e tal. E já começaram algumas entrevistas lá do Rio de Janeiro. E o pessoal já entrou num clima de já ganhou. Aí o Pintado sugeriu, falou, olha, vamos fazer isso aí, vamos ficar no intervalo do jogo, vamos ficar no campo. Aí eu falei, tá, mas, porra, cara, são 3 gols de diferença, cara. Se o jogo tiver 0-0, meu, no intervalo, pô, vai ser foda, cara. Vai ser meio anticlimático, não sei, cara. Então vamos fazer o seguinte, se a gente conseguir fazer no mínimo 2 gols de diferença, pô, cara, aí não tem jeito. Aí nós vamos estar numa adrenalina ferrada, então vamos ficar. Então essa era a condição, né? Então a gente tinha que fazer 2 gols de diferença pra ficar. Se não fizesse, então a gente ia descer e tentar se organizar pra voltar. Não deu outra, fizemos 2-0. Metade do time nem lembrou, já tivemos que buscar nego lá no caminho. E aí ficamos, cara, aí ficamos no campo e foi uma coisa assim, exatamente o que a gente imaginou. Ele se levantava a mão, dava choque. Fizemos o 3º, aí tomamos um gol, que acabou devolvendo a vantagem pro Fluminense. Aí fizemos o 4º, o 5º, aí sofremos o 2º, então do jeito que estava era o resultado que nos interessava, porém o jogo ficou dramático, né? O único 5-2 que tava todo mundo roendo as unhas e foi mágico. Oportunidade o Botafogo. É boa, é ótima, Rafael. Tem Túlio e Donizete na área, hein? Partiu Sérgio Manuel pela esquerda, fez o levantamento, Jamir tenta a cabeçada, errou, a bola ficou com o Túlio, vai fazer, bateu! Gol! Rafael, o Túlio é oportunista, mas eu tenho dúvida em relação ao posicionamento do atacante. Me pareceu impedido. Sem dúvida alguma, um lance polêmico, um lance que vai dar muito o que falar. Esse episódio foi o episódio mais triste da minha vida, né, cara? Porque no futebol, você se marca na história com título. Se não ganhou título, você vai passar e vai ser esquecido. Então, só por isso já era um motivo de morte. O próprio Botafogo mal comemora direito esse título até hoje, né, cara? Ficou até, o juiz se desculpou 10 anos depois e tal. O Edinho era um goleiro médio. Não era extraordinário, mas também não era frangueiro. O Edinho esteve a um erro de árbitro de ser campeão brasileiro pelo Santos. Ele poderia dizer que, em certo sentido, com um talento médio, ele conseguiu mais do que o gênio do pai dele. E provavelmente, se tivesse sido campeão naquele ano, teria ainda uma carreira respeitável pela frente, que ali foi interrompida pela frustração, pela depressão, por tudo que aconteceu naquele Santos e Botafogo.
Eu tinha ensaiado já toda a minha cerimônia, assim, a camisa do jogo, da final, eu ia tirar, eu ia guardar para dar pro meu pai, né, cara? Ia presentear ele com a frase que, pai, você já conquistou 200 títulos no Santos, mas esse aqui você não conquistou, esse aqui você vai ganhar do seu filho, né, cara? Queria dar a camisa, o troféu, alguma homenagem para ele ter um título ali naquele acervo de troféus lá, que alguém vai perguntar e falar, esse aqui você ganhou, pô, isso aí não fui eu que ganhei, isso aí foi meu filho que me deu. Eu sonhava com esse dia, com o dia que eu podia ir para um jogo e não ter a pressão, não ter a cobrança, na véspera de um jogo poder dormir tranquilo, no dia seguinte do jogo não ficar com aquela ansiedade, aquela expectativa do que vai sair no jornal, de qual vai ser a reação, de qual vai ser a repercussão do jogo e tal. A sensação principal foi alívio, assim, foi missão cumprida e agora eu vou virar gente de novo, sabe? Pô, cara, isso aqui, quem te viu, quem te vê, né, cara? Ela tá um vestiário moderno. Rapaz, aquele armário ali tá blindado agora, cara. E, pô, acho que não vai ser aberto tão cedo. Mas esse armário foi do Edson Arantes, né, cara? E eu tive o privilégio de usar também. Eu, inclusive, fui o único atleta, depois que ele usou, que foi permitido usar, né? Profissionalmente, como um trabalho, foi um caminho. Eu entendi que já era hora de eu seguir outro caminho. Porém, já completamente realizado em termos do meu sonho de ser jogador, de conquistar, né, tudo que eu queria como jogador eu realizei. Não tinha esforço que eu podia fazer mais do que eu fiz. E dei sequência, entendi que eu podia ficar mais 10 anos jogando e praticamente assim não mudar nada na minha vida e daqui a 10 anos depois ter que reiniciar uma trajetória de vida. Então eu apenas optei por fazer isso um pouco mais jovem. Eu tive uma experiência assim muito difícil, que foi quando eu, jogando na Ponte Preta, vim jogar contra o Santos aqui na Vila. Eu estava focado, concentrado, comprometido com o meu time, com meu compromisso com a Ponte Preta. Mas no fundo, aquele desprazer de saber que eu estava indo para a Vila e não era minha mais, né, cara? Eu ia entrar em campo e ser vaiado, Eu entrei em campo e alguma coisa estava estranho, não me sentia bem. É como se eu tivesse colocado numa arena para lutar contra a minha mãe. Eu estava sem força nas pernas, sem aquele espírito competitivo que eu sempre tive, que faz parte de quem eu sou. E foi uma situação desagradável, assim, desagradável. A derrota foi o que menos me... Eu quase, assim, não se aceita a derrota, nenhum goleiro aceita tomar gol. Mas eu só queria que acabasse, eu queria ir embora. Queria ir embora dali, queria sair. Eu olhava a torcida cantando, gritando e eu não tava, era pro outro time. Mas era a minha torcida, é a minha casa. Então foi uma situação muito triste para mim e também foi uma das coisas que me deixou mais próximo ali do final, ali da decisão final. Porque eu vi que eu acho que eu não nasci para ser jogador de futebol, eu nasci para ser jogador do Santos. A terapia do dia foi feita. Eu tive uma lesão importante que brecou a sequência boa que eu vinha, né? Eu rompi os ligamentos do joelho esquerdo, então fiquei quase um ano parado, recuperando e tal, depois da cirurgia. E nesse momento, assim, foi um momento de bastante reflexão. O fato é que, assim, eu nunca ganhei muito dinheiro jogando futebol. Então, o que eu ganhava e a perspectiva que eu tinha de carreira não ia resolver o resto da minha vida. Eu não cresci dentro do futebol, no contexto que a maioria dos atletas profissionais que vivem no Brasil, né, já desde os 12, 13 anos, já estão decididos que vão jogar futebol profissional, o sonho é aquilo. Eu não, eu já tinha a cabeça feita, eu nunca me iludi, sempre foi uma profissão, sempre foi meu trabalho, meu sonho para realizar, mas realmente a minha paixão de praticar o esporte, assim, do mesmo jeito que a gente estava ali jogando ali agora, na praia, futevôlei, eu e mais 3 caras, não tinha ninguém olhando,
É o mesmo tesão que eu tenho de fazer aquilo ali que eu tinha de entrar em campo para um estádio cheio de pessoas, com televisão, com... É o tesão de jogar bola, de praticar esporte, sabe? Fiquei 1 ano e meio preso. É tudo ruim, não tem... É tudo o pior, tudo é o pior. É a privação da liberdade, o preconceito que você sofre, né? A maneira que você é tratado, é vista como um animal, como né? Como menos do que um cidadão, como todo preso é tratado, é visto, né? Isso é do sistema, né, cara? Não poder praticar o esporte como eu tinha costume, né, cara? Esse foi o maior prejuízo, essa foi a maior dor, assim, no dia a dia. Ah, mas se vira, né? Você faz ali, joga bola, faz exercício na cela. Também não paro, né? Só que tem que superar. Tinha time, tinha jogo. E cheguei avisando já que não era goleiro, que era atacante. Mas aí eu, consegui jogar direitinho, jogar bem. Sou ex-goleiro, não sofro mais. Eu encarei a realidade que eu tava ali, dentro do contexto que eu tava. Se eu tô aqui, então esse é o uniforme que eu tô, essa é a vida que eu tô, então eu vou levar. É a maneira que se faz mesmo. Você tem que se conscientizar e focar ali no desafio do dia a dia. Mas, acima de tudo, foi uma experiência válida também, que me enriqueceu muito. Eu aprendi muita coisa e também evoluí introspectivamente, né? Como pessoa, como homem. Eu sempre vivi com um maloqueiro, com um louco, Então, eu me senti muito à vontade e eu sempre andei com as minhas próprias pernas, sempre conquistei meu espaço. Brasil, assim, eu nunca vou ser um cara normal. Eu sempre vou ser filho do Pelé. E isso me tornou um alvo. E eu estava muito próximo de uma situação que me expôs e me deixou vulnerável a essa situação que aconteceu. Eu não sou nenhum santo e nenhuma criança e muito menos ingênuo. Então eu só lamento, assim, a injustiça, né? Porque eu fui acusado de coisas que eu não fiz. Fui condenado, fui preso. A exploração desse fato acabou gerando uma situação que assim, a repercussão ficou maior do que o fato. Graças a Deus, assim, eu venho vencendo todas as etapas jurídicas, né? Mas, infelizmente, notícia boa não tem valor. Então, só se fala quando eu vou preso. Mas quando eu reverto a situação, a decisão na justiça, não tem a mesma repercussão na mídia. Muito do que aconteceu com ele, e para quem o conheceu sabe que isso não é romance, eu acho que tem a ver com o seguinte: como eu estou preocupado em adquirir a minha liberdade pelos meus meios, se não for por bem, será pelo meio que for. Eu não quero depender do meu pai. E ao não querer depender do pai, dadas as facilidades que ele encontrou, com amigos que ele tinha em Santos, também de muitos anos, ele acabou fazendo bobagem. E aí foi transformado num monstro que ele certamente não é. Eu sou um cara que na minha vida, pela minha criação, pela minha convivência desde jovem, com a molecada tão, assim, que a vida não sorriu, sabe? Que só viver, só sobreviver já era um desafio tão grande. Eu cresci nesse contexto que pra mim tá tudo bem sempre. Nunca tem problema, tá tudo bem. Mesmo no inferno que eu fui parar, tava tudo bem. Assim, a gente supera, a gente encara, a gente aprende a viver, a sobreviver.
defendeu, recolheu. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu, muita curva na bola, tem gol!